Eduardo Barão, por gentileza, direto de Nova York, parece que finalmente aconteceu o ataque do Irã a Israel. E se aconteceu o ataque do Irã a Israel, de novo, a gente começa a ficar perto de um conflito não só muito maior no Oriente Médio, mas de um conflito envolvendo as potências do mundo, uma terceira guerra mundial. Já temos isso lá na Ucrânia, invadida pela Rússia, e agora com o Irã atacando Israel. Atacou onde, como e quando foi do nosso Eduardo Barão, brilhante Eduardo Barão, companheiro inseparável do nosso inesquecível Boechat, dá essa informação que é muito triste. A gente está querendo arrumar uma terceira guerra mundial. Nós não, né? Nós não. Esses belicistas que cada vez mais continuam achando que as armas são mais importantes que as ideias e os homens. E a paz. Pois não, Barão, por gentileza. Catena, boa tarde para você, para todo mundo no Brasil. Operação ocorrendo neste momento, são mais de 50 drones com explosivos que foram lançados justamente pelo Irã. Estão, nesse momento, sobrevoando o Iraque com destino a Israel. Esses drones, Datena, têm sido usados nesse conflito no Oriente Médio, mas normalmente por braços aliados ao Irã. É a primeira vez que o país, o Irã, lança esse ataque contra Israel. Todo o território israelense agora está com o sentido de defesa, o espaço aéreo de Israel foi fechado, também da Jordânia e do próprio Irã. O deslocamento demora algumas horas, Datena, mas como já foi identificado pelos radares, é bem possível que o sistema de defesa de Israel consiga atacar esses drones antes das explosões, antes do bombardeio que estava sendo previsto. Mas como você falou, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais dramáticos desse conflito que prossegue no Oriente Médio. O governo do Irã diz que se trata de um contra-ataque depois que o governo israelense atingiu a embaixada do país na Síria. E essa expectativa já acontecia aqui nos Estados Unidos. Hoje, o presidente Joe Biden cancelou o final de semana dele, voltou, ele estava em Delaware, voltou para Washington. Então, a inteligência americana já estava prevendo que esse ataque poderia acontecer. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais críticos. Navios americanos se deslocaram para essa área para tentar defender o espaço aéreo de Israel. O que me chama mais atenção é que você poderia imaginar o seguinte: tem drone no ar, mas vai mesmo para Israel. Mas o próprio Irã já assumiu que é um contra-ataque. Se assumiu que é um contra-ataque, não é verdade? É porque o ataque está em andamento. É possível que a defesa antiaérea israelense acabe com a maioria desses drones aí, não é verdade? Mas alguns devem passar. E esse ataque do Irã, que há muito tempo quer acabar com a instabilidade da região, né, que ficou em paz, chegou a ter até um provável acordo de israelenses e países do Oriente Médio, menos o Irã, há pouco tempo atrás, antes da invasão do território israelense pelo Hamas, não é verdade? Estavam perto de um acordo, né? Estavam bem próximos de um acordo, quando de repente houve aquele ataque terrorista a território de Israel. Eu gostaria que parassem de falar no meu ouvido para eu poder continuar falando aqui, porque estão atrapalhando o nosso raciocínio. Então, depois, quando a Arábia Saudita, que é o principal aliado dos Estados Unidos ali na região, já estava entrando em contato com Israel para um acordo amplo de paz com o país do Oriente Médio, houve o ataque terrorista a território israelense, que respondeu de uma maneira que muita gente não concorda. Muita gente, inclusive a ONU, diz que é excessivo o ataque de Israel, que continua dizendo o seguinte: se a gente não atacar esse grupo terrorista ou outros grupos terroristas, como o Hezbollah, Israel desaparece. Essa é a resposta de Israel. Mas que realmente muita gente está morrendo de uma forma absurda, porque toda guerra é absurda e, na maioria das vezes, desnecessária. Alguns dizem que a resposta é desmensurada. Israel diz que não, se não atacar, ele desaparece, o Estado de Israel desaparece, que é cercado de inimigos. Mas até então, o Irã nunca oficialmente tinha assumido um ataque direto a Israel. O Irã entrando na briga contra Israel é chamar para a briga os Estados Unidos, tá? E aí é chamar para a briga China do outro lado,
Coreia do Norte do outro lado, Rússia do outro lado, e aí a gente estaria diante de um conflito global. Não está longe disso acontecer. O homem vai acabar se autodestruindo, mas os primeiros passos começam a ser dados. É uma hora muito triste, essa pode ser chamada até a hora mais escura que nós observamos até agora, não é verdade? Porque eu vou contar uma coisa para você. Esse ataque, parece que é um ataque maciço de drones do Irã sobre o território israelense. O que vai causar em território israelense eu não sei, porque o país é muito bem defendido com defesas aéreas que já foram enviadas há muito tempo já para Israel, já existiam outros equipamentos ultramodernos foram mandados pelos Estados Unidos no começo do conflito que gerou aquele ataque terrorista, não é verdade? E os navios estavam todos aportados lá. Os maiores navios do mundo são os navios americanos, da frota americana, que já está em deslocamento de novo, essa frota, para o mar do Oriente Médio, e aí o conflito, se for com o Irã, com certeza pode se espalhar pelo Oriente Médio. E tem aquela velha frase que o Ayrton disse aqui, que a gente confirma. Todo mundo sabe como uma guerra começa, mas não sabe como termina. Como é que os meios americanos estão reagindo, os sites, os jornais estão reagindo, como é que os americanos, de uma forma geral, estão reagindo a esse ataque do Irã a Israel, hein, Barão? Com tensão, né, Datena? Com muita tensão. Havia essa possibilidade, o serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos já alertava sobre essa possibilidade real de um ataque iraniano, que está se confirmando neste momento. Essa estratégia, Datena, é uma estratégia que a gente já viu com grupos aliados ao Irã. Os Houthis, por exemplo, que têm atacado de forma sistemática barcos, navios, cargueiros ali na região do Mar Vermelho. Mas até então eram, digamos, aliados, né? Grupos rebeldes, extremistas, aliados do Irã. Esse ataque de hoje não. Essa é a característica diferente. É uma nação atacando outra. E como você falou muito bem, muda completamente o cenário, né? Até então você tinha um conflito direto estabelecido de Israel contra a faixa de Gaza. Tinha uma insatisfação geral, não só na região do Oriente Médio, em outras partes do mundo, exageros, matança de mulheres, crianças palestinas. Mas essa resposta de hoje é uma resposta diferente da que a gente tinha visto até então. É o Estado iraniano atacando, mesmo que seja por drones, né? Não são aviões tripulados ou não é um exército, mas são robôs, são meios que o Irã tem, uma tecnologia que o Irã tem, atacando de forma direta.